Polícia Federal investiga suspeita de fraudes na compra de materiais para um hospital no Rio de Janeiro. O ex-secretário de Saúde do Estado é um dos alvos. E você vai ver também. Mesmo com a pandemia, o comércio registrou alta no ano passado. Um novo lote de materiais para produzir a Coronavac chegou ao Brasil hoje. Insatisfeito com o tratamento recebido em uma clínica nos Estados Unidos, um homem atirou contra várias pessoas e feriu 5. Em São Paulo, a Polícia Militar encontrou em uma lixeira as medalhas que tinham sido roubadas do ginasta Arthur Nori. Você vai ver a partir de agora, no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. Mesmo com a pandemia, o comércio varejista fechou 2020 em alta. Foi o 4º ano seguido de crescimento do setor. As vendas do comércio encerraram o ano de 2020 com alta de 1,2%. Segundo o IBGE, foi o 4º ano seguido de crescimento do setor, mesmo com um ano atípico por causa do isolamento social em razão da pandemia. O setor teve 6 meses seguidos de crescimento, que acumularam ganhos de 32,2% desde maio de 2020. Em dezembro, o varejo registrou uma queda histórica de 6,1%. Essa foi a baixa mais intensa para um mês de dezembro de toda a série histórica, iniciada em 2000. E mesmo com esse forte recuo do último mês do ano, as vendas voltaram ao patamar de fevereiro do ano passado, período anterior à pandemia, e fecharam o ano em elevação. Já no comércio varejista ampliado, que considera as atividades de veículos e de material de construção, o volume de vendas no mês de dezembro teve recuo de 3,7% em relação a novembro. E o setor fechou 2020 com queda de 1,5%. O resultado interrompe uma sequência de 3 anos seguidos de crescimento. O Brasil registrou mais de 1.300 mortes pela Covid em 24 horas. Já são 20 dias seguidos com a média de óbitos acima de 1.000. Em apenas um único dia foram confirmadas mais 1.350 mortes pela Covid no Brasil. Com isso, o número total vai a 233.520 vítimas da doença. Também em 24 horas, mais 51.486 pessoas foram infectadas pelo coronavírus, chegando a mais de 9.599.000 diagnósticos confirmados desde o início da pandemia. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias subiu e está em 1.030 óbitos por dia. Os registros estão acima de 1.000 desde o dia 21 de janeiro. Já a média móvel de novos casos caiu novamente e está em 45.164 contaminados diariamente. No mapa da doença por estados, podemos verificar que as altas nos óbitos continuam em 7 deles: Acre, Bahia, Goiás, Maranhão, Pará, Roraima e Tocantins. Outras 15 unidades da federação apresentam estabilidade, sem grandes variações nos registros. Alagoas, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia e São Paulo. Em queda, dessa vez, aparecem 5 estados: Amapá, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Sergipe. O Brasil é o 3º país do mundo com o maior número de casos da doença e o 2º com mais mortes, atrás apenas dos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada agora na situação da pandemia pelo mundo. Já são mais de 106.940.000 casos confirmados. 2.342.000 pessoas morreram. O levantamento é feito pela Universidade Johns Hopkins. O Instituto Butantan recebeu hoje um novo lote de insumos para a produção da Coronavac. O voo vindo da China fez escala em Portugal e pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O voo trouxe 5.600 litros de insumos para a produção de 8.700.000 doses da vacina contra a Covid-19, desenvolvida em parceria do Instituto Butantan com o laboratório chinês Sinovac. Esse foi o 2º lote de Coronavac recebido neste ano. As doses vão ser envasadas, embaladas e rotuladas para distribuição na sede do Butantan. As vacinas do novo lote devem ser entregues até o dia 23 deste mês ao Ministério da Saúde. Com mais esses insumos, a produção do Instituto deve chegar a um total de 27 milhões de doses.
O diretor do Butantan, Dimas Covas, disse que espera ter 100 milhões de doses prontas até o começo de setembro, que vão garantir a vacinação de 50 milhões de pessoas. O Brasil ultrapassou a marca de 4 milhões de vacinados, 1,9% da população do país, portanto, deu o primeiro passo para a imunização. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais, até agora mais de 4 milhões e 190 mil brasileiros receberam a primeira dose da vacina e 66 mil receberam já a segunda dose do imunizante. O diretor da Anvisa esteve em Brasília hoje de manhã para pedir o veto presidencial ao prazo de 5 dias para a agência autorizar vacinas emergenciais contra a Covid-19. A medida já foi aprovada pelo Senado e pela Câmara e agora só precisa ser sancionada para entrar em vigor. O diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro. Durante o encontro, ele apresentou seus argumentos e pediu ao presidente que vete o trecho da medida provisória que prevê um prazo de 5 dias para a aprovação de uso emergencial de vacinas contra a Covid-19. Com a medida, a Anvisa deve conceder autorização temporária de uso emergencial se a vacina em análise já tiver sido autorizada por uma das 9 autoridades internacionais. O prazo previsto no texto não é para análise, mas sim para a autorização do uso, se o imunizante já tiver sido aprovado por qualquer uma das outras 9 agências regulatórias do mundo. Barra Torres explicou que o trabalho da Anvisa é no sentido de proteger o cidadão brasileiro nos aspectos sanitários. As regras em vigor hoje dão à agência um prazo de até 10 dias para analisar os pedidos de uso emergencial de vacinas. Se os imunizantes tiverem registro definitivo nos Estados Unidos, Europa, Japão ou China, a agência tem prazo de 3 dias para autorizar a importação. A Polícia Federal investiga a fraude nas compras de equipamentos de proteção individual contra o coronavírus. O ex-secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, Fernando Ferri, é um dos alvos da operação. A Operação Desmascarados apura indícios de fraude nas compras de produtos adquiridos pelo Hospital Universitário Gafrey Guinle, onde Ferri é superintendente e se licenciou para assumir a saúde do Rio em maio de 2020. O hospital é vinculado à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Fernando Ferri é investigado pelo fornecimento de itens de segurança pessoal contra o coronavírus, como máscaras e aventais, que teriam sido adquiridos pelo triplo do preço de mercado. Cada máscara chegou a custar até R$ 48. A Força-Tarefa, que cumpre 5 mandados de busca e apreensão, também investiga suspeitas de direcionamento na escolha do fornecedor dos EPIs e de superfaturamento, inclusive com a conivência de funcionários públicos. Os investigados respondem pelos crimes de peculato, fraudes em licitação e organização criminosa. O preço da cesta básica em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, subiu nos últimos 12 meses mais de 25% e vários fatores contribuíram para o aumento, mas o principal foi a pandemia do coronavírus. O levantamento do Diese aponta que o produto que teve o preço que mais subiu de dezembro para janeiro foi o açúcar, que registrou alta de 11,46% em Campo Grande no período. A banana teve aumento de 4,76% e o tomate 3,35%. Embora a variação do mês de janeiro em relação a dezembro tenha sido pequena, de 0,37%, os patamares de preços continuam elevados, na casa dos R$ 570, que foi o valor da cesta básica de janeiro. Já quando comparamos janeiro deste ano com janeiro do ano passado, a cesta básica passou de R$ 458 para R$ 478,62, mais de R$ 120 de aumento, que corresponde a 26,34%. Os produtos que mais subiram no período: batata, quase 84%, óleo de soja, mais de 82%, arroz, 78,25%, tomate, 47%, açúcar, 33,5% e a carne bovina, 32,46%. A economista explica que não só a pandemia contribuiu para esses números. Diminuição da área plantada, a gente já vem observando uma diminuição da oferta do gado de corte. A pandemia só criou mais um complicador, tanto para fazer a produção quanto para escoar essa produção. E com o dólar alto, que continua em elevação,
essa tendência dos produtores encaminharem a sua produção para fora e aí o mercado interno ficar desabastecido e com os preços em elevação, vai permanecer, infelizmente. Para quem vai fazer compras, procurar os legumes mais baratos para substituir os que estão mais caros. Se a carne está cara, o ovo pode entrar como substituto. O governo federal pagou hoje o auxílio emergencial para 22 mil pessoas que contestavam uma resposta negativa ou pediam reavaliação do benefício. No total, são 20 milhões de reais. Todas as parcelas foram pagas de uma só vez. O dinheiro já está disponível para saques e transferências. Moradores de uma comunidade às margens do Rio Negro, no Amazonas, foram vacinados em um esforço para a imunização de todos os brasileiros. Empresários e líderes de ONGs lançaram uma iniciativa para atingir a vacinação total até setembro. Trabalhadores da saúde visitaram a comunidade de Nossa Senhora do Livramento, às margens do Rio Negro, para inocular os moradores idosos. Eles receberam o imunizante produzido pelo laboratório britânico AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. Fundamental a vacina. É a primeira e grande barreira que nós temos agora. Entendeu? Todo mundo tem que ser. A vacinação tem que ser em massa. Infelizmente, né, as doses são poucas, né? Para alguns privilegiados como eu. Olha que coisa, ironia da vida. Nós tivemos algumas resistências, né, em relação a alguns idosos, mas com o apoio dos nossos médicos que chegaram a fazer visitas, né, também orientando-os em relação aos benefícios dessa vacina. Eles acabaram cedendo e a aceitação está sendo muito boa. Dezenas de empresas e ONGs lançaram uma iniciativa para ajudar autoridades a acelerar a campanha de vacinação. O objetivo é ambicioso: vacinar toda a população até o final de setembro. O movimento, batizado de Unidos pela Vacina, é formado por 400 líderes de ONGs e empresas. O governo de Jair Bolsonaro espera atingir 210 milhões de doses da AstraZeneca e 100 milhões da Coronavac até agosto. O IGPM, que é o índice usado para reajustar a maioria dos contratos de aluguel do país, subiu 2,5% em janeiro. Em 12 meses está acumulado em 25%. Essa alta é puxada pelos preços do atacado, que incluem produtos como o petróleo. A Polícia Federal realiza a Operação Lavágio. Essa investigação é contra crimes de ocultação de bens e capitais obtidos com lucros do tráfico internacional de drogas. Essas ações foram praticadas a partir do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. Estão sendo cumpridos 6 mandados de busca e apreensão e 7 ordens judiciais de bloqueio de imóveis de 3 milhões de reais. Depois do intervalo, você vai ver que a Polícia Militar conseguiu encontrar as medalhas que foram roubadas do ginasta Arthur Nori. A gente volta já. O presidente Jair Bolsonaro escolheu o deputado federal João Ribeiro Roma, do Republicanos da Bahia, para assumir o Ministério da Cidadania, no lugar de Onyx Lorenzoni. Lorenzoni vai retornar ao Palácio do Planalto para a Secretaria-Geral da Presidência, que estava sendo comandada de forma interina por Pedro Marques. Um terremoto de magnitude 7,6 atingiu a região sudeste das Ilhas da Lealdade, um arquipélago no sul do Pacífico. De acordo com o Sistema Sismológico Europeu, o epicentro foi a 400 quilômetros da cidade de Tadine, na Nova Caledônia. Essa região faz parte do Círculo de Fogo do Pacífico, uma área com intensa atividade vulcânica e sísmica. Foi emitido um alerta de tsunami para várias ilhas da região: Nova Zelândia, Fiji, Vanuatu, Tuvalu, entre outras. O portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais divulga hoje o gabarito oficial da primeira edição do Enem Digital. As provas foram aplicadas no dia 31 de janeiro e no último domingo, dia 7. As notas finais do exame vão ser divulgadas pelo INEP no dia 29 de março. A França superou a marca de 80 mil mortes pela Covid-19 e a variante sul-africana do vírus preocupa as autoridades. A Covid-19 foi responsável pela morte de mais de 80 mil franceses desde o início da pandemia. Na terça-feira, em 24 horas, foram registrados mais de 700 óbitos em hospitais e residências para idosos e cerca de 11 mil novas internações. Quanto às unidades de terapia intensiva, a média de entradas na última semana varia entre 1.700 e 1.800.
A variante sul-africana do coronavírus preocupa especialmente as autoridades francesas, pois existem dúvidas sobre a capacidade do imunizante da AstraZeneca de freá-la. Mais de 1,9 milhão de pessoas receberam pelo menos uma das doses da vacina contra a Covid-19 administradas na França. E 366.733 pessoas já tomaram as 2 doses necessárias. A Espanha prorrogou as restrições de viagens do Brasil, Reino Unido e África do Sul por causa das variantes detectadas nos 3 países, as variantes da Covid. A Espanha já registrou mais de 400 casos da variante britânica, só que o número pode ser ainda maior e as autoridades de saúde estimam que essa variante vai ser a predominante na Espanha no mês de março. Além disso, foi detectado um caso da variante brasileira e 2 da sul-africana. A Espanha teve mais de 62 mil mortes e quase 3 milhões de casos da doença. A União Europeia está sob forte pressão pelas dificuldades encontradas para abastecer todos os países com vacinas. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, admitiu nesta quarta-feira que a indústria do setor farmacêutico não esteve à altura do progresso da ciência. As declarações foram dadas para justificar os problemas com o fornecimento de vacinas aos países do bloco. Nous avons sous-estimé la difficulté liée à la production de masse. Subestimamos a dificuldade relacionada à produção em massa. Normalmente, leva de 5 a 10 anos para produzir uma nova vacina. Fizemos em 10 meses. Este é um grande sucesso científico e devemos estar orgulhosos. Mas, de uma forma, a ciência superou a indústria. Mais en quelque sorte, la science a dépassé l'industrie. De acordo com von der Leyen, as vacinas para conter a pandemia têm até 400 componentes e a produção envolve até 100 empresas. Por esse motivo, foi criado um grupo para aumentar a produção industrial dos imunizantes. A presidente e a direção do bloco estão sob forte pressão pelas dificuldades encontradas para abastecer a União Europeia com vacinas. Ontem, os senadores americanos decidiram que o julgamento de impeachment do ex-presidente Donald Trump é constitucional. Foram 56 votos contra 44. 6 senadores republicanos, partido de Trump, votaram com os democratas a favor da constitucionalidade do processo. Trump é acusado de incitação à insurreição no ataque ao Congresso no dia 6 de janeiro. Para o impeachment são necessários 67 votos, o que, por enquanto, parece improvável. Agora, os líderes da casa e a equipe de defesa de Donald Trump terão até 16 horas distribuídas em 2 dias para apresentar seus argumentos. E ontem um atirador abriu fogo em uma clínica de Minnesota, no norte dos Estados Unidos, aparentemente por estar insatisfeito com o tratamento que recebeu. Segundo as autoridades, 5 pessoas foram feridas e o criminoso foi preso. Gregory Ulrich, de 67 anos, é conhecido pela polícia. Ele abriu fogo na clínica Lena Health, na cidade americana de Buffalo, no Minnesota. Segundo os oficiais, ele estava insatisfeito havia vários anos com os cuidados que recebeu nas clínicas próximas. Ele feriu 5 pessoas até ser preso, disseram autoridades. Os policiais acreditam que seu alvo era especificamente o estabelecimento ou alguém que trabalha lá. De acordo com relatos, pode ter havido uma explosão antes dos disparos. O atirador teria feito ameaças com bombas antes de se entregar aos agentes. Um pacote foi descoberto na entrada da clínica e artefatos suspeitos foram encontrados em um hotel onde o Rich estava hospedado. Ele aparentemente agiu sozinho e os fatos não apontam para terrorismo doméstico, segundo a polícia. A investigação sobre o acidente que matou Kobe Bryant aponta que o piloto do helicóptero pode ter ficado desorientado. O acidente de helicóptero que matou a lenda da NBA, Kobe Bryant, sua filha de 13 anos e 6 outros passageiros, foi provavelmente causado pela desorientação do piloto após voar em meio às nuvens. A conclusão é do National Transportation Safety Board, a Comissão de Segurança de Transporte americana. O que provavelmente pode também ter contribuído para o acidente em janeiro do ano passado foi a pressão autoinduzida. O Conselho citou revisão e supervisão inadequadas dos processos de segurança, mas não descobriu se o helicóptero tinha realmente tido problemas mecânicos. Astro do Lakers, Kobe Bryant, foi o ídolo da época em que a magia da NBA se espalhava pelo mundo em uma velocidade assustadora.
A Polícia Militar de São Paulo recuperou as medalhas que haviam sido roubadas do ginasta olímpico Arthur Nori. As medalhas tinham sido roubadas do medalhista olímpico Arthur Nori em um assalto na casa do atleta, no bairro da Lapa, zona oeste de São Paulo. Elas foram encontradas pela PM em uma lixeira em Osasco, na Grande São Paulo. Segundo a polícia, as medalhas foram localizadas após uma denúncia anônima na noite desta terça-feira e foram levadas para a sede de uma companhia da polícia na cidade, onde o ginasta foi pessoalmente retirá-las. Junto com as medalhas, havia uma carta supostamente escrita por um dos criminosos que participaram da ação. No texto, os ladrões disseram que estavam arrependidos e que haviam inclusive limpado as medalhas. Os criminosos ainda escreveram que esperam que o atleta obtenha mais conquistas defendendo o atletismo brasileiro. Arthur Nori publicou nas redes sociais um agradecimento a todos os policiais envolvidos na ação. E essa edição fica por aqui, já tem outras informações com a Juliana Dariva. E na internet você pode rever nossas reportagens. Tchau, boa tarde.